Olá, estamos aqui na nossa segunda entrevista do podcast Cidades e Crianças. E hoje nós vamos conhecer a história do sertão que virou mar. Para falar sobre isso, sobre essa experiência, sobre as memórias de infância e não só das memórias dela, mas de toda uma população que foi entrevistada e relatada em seu livro, eu convido Liane Ceará. Liane é jornalista, escritora e produtora cultural independente. Participou do fellowship sobre primeira infância do The Dart Center por Journalism and Trauma da Universidade da Colômbia, autora do livro Memórias Interrompidas e de textos publicados na revista Piauí, UOL, G1, Brasil de Fato e Diário do Nordeste. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite desde já. Imagina, Alana, eu que agradeço demais esse convite e qualquer oportunidade para falar sobre Jaguaribara, sobre as minhas memórias, né, o livro também, mas principalmente sobre Jaguaribara, né, eu topo, eu tô dentro e eu acho o máximo esse podcast, acho que tem que ser pensado sim, cidades e crianças, até porque uma cidade boa para crianças é uma cidade boa para todo mundo, né? Isso. A gente se conheceu, inclusive, no evento da Urba 95, o encontro nacional da primeira infância. Foi muito legal ali, né? Eu estava atuando como assessora do evento naquela oportunidade e, de fato, é um evento que colabora muito aqui, inclusive com o que você pensa para esse podcast, né? Fiquei muito feliz de conhecer lá. Então, pessoal, falando aqui sobre o livro que vai ser a nossa guia, que é a obra elaborada com base em memórias sobre uma cidade e tem muita conexão com as vivências das infâncias também. O livro ele foi produto do trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Liane. Interessante que ele é organizado em 6 temáticas, que são as casas, as ruas, as praças, os rios, igrejas e cidades. Então, ela vai caracterizando cada uma desses espaços, suas respectivas morfologias e fazendo comparativos da cidade de antes com a cidade de hoje. Mas antes da gente se aprofundar sobre isso, Liane, acho que tem pessoas que estão ouvindo o podcast que não conhecem essa particularidade de Jaguaribara. Para iniciarmos, você poderia contextualizar para os ouvintes sobre como foi a lenda da Cama da Baleia, como ela tornou-se realidade justo em Jaguaribara? Sim, claro. Jaguaribara é uma cidade que fica a cerca de 250 quilômetros daqui de Fortaleza. É uma cidade pequena, naquela época da mudança era menor ainda, né? Tinha uma população muito grande que vivia na zona rural. Hoje, Jaguaribara tem entre 11 e 12 mil habitantes, segundo o último censo. Tem uma população flutuante muito grande, né, que é essa população que vive ali nos arredores, apesar de ser em zonas rurais de outros municípios, usufruem muito dos espaços de Jaguaribara. E aí, essa história da cama de baleia, eu até estava conversando sobre isso recentemente com um também arquiteto, eu tenho muito essa conversa com arquitetos, urbanistas e tal. O livro também conversa muito com isso. Eu, inclusive, já até pensei em fazer um mestrado em urbanismo, alguma coisa do tipo, porque eu acho super interessante. Será muito bem-vinda, acho que tem muito a contribuir. E aí, essa história da cama de baleia, ela é uma história engraçada, mas ao mesmo tempo é uma história da história oral da população, que a gente não sabe exatamente de onde surgiu. Na verdade, as pessoas dizem que surgiu de uma visita do Frei Vidal, se eu não me engano, lá em Jaguaribara, que ele foi sequestrado, furtado lá em Jaguaribara. Algumas coisas dele levaram algumas coisas dele da expedição que ele estava, né? Nessas expedições de catequização, né? E aí ele disse que a cidade estava amaldiçoada a virar cama de baleia quando o mantimento mais barato se tornasse o mais caro. Uma coisa assim. Só que essa história, por ser uma história oral e não ter nenhum registro, e aí fica o grande convite a escreverem as histórias orais das comunidades de vocês. As histórias orais, elas se perdem porque não tem quem as documente, né?
mas elas não deixam de ser história. Existe essa história em outras cidades também. É tanto que, se eu não me engano, a Fernanda da Escócia, que escreveu o prefácio, ela cita sobre isso. Em Sobral, no Cariri, e aí tem algumas cidades que é a história de uma cobra que mora no solo da terra e que um dia vai ganhar força e devorar a cidade inteira. Então essa história da cama de baleia é muito sobre isso, porque ela começa a nossa história, né, a história de Jaguaribara, não que seja o começo, né, até porque o começo foi muito antes disso, é muito antes da colonização portuguesa, enfim, mas é uma história oral que existe e que precisa ser documentada, talvez até um pouco mais investigada, porque eu acho interessantíssimo. A origem, né. Isso. Minha família é de Sobral e confirmou, eu vim perguntar, vocês já ouviram falar sobre isso de cama de baleia? E já. Minha mãe até relatou que quando criança ela dizia que se isso acontecesse, o plano dela era subir a Serra da Meruoca, ela já tinha inclusive um plano de fuga. Pois é, eu fico muito curiosa com isso, sabe, eu não sei de onde surgiu isso, eu não sei se de fato foi dessas expedições, desses freis. Pode ser que o Frei Vidal tenha amaldiçoado outra cidade, que nem é Jaguaribara, entendeu? Mas o fato é que lá talvez essa maldição tenha se transformado de fato em meio que uma realidade, digamos assim. O Brasil, ele é quase uma construção de Gabriel Garcia Marques, né? Ele tem essa coisa do realismo fantástico o tempo todo. Então, assim, não dá nem pra eu dizer, olha, foi isso aqui, porque é um pouco fantástico, é um pouco real. E eu não sei nem de onde surgiu direito, assim, mas é uma história oral que tem que ser documentada. E o fato é que ela foi uma cidade que deu espaço ao Açude Castanhão. Então, Isso. que é o maior do Nordeste, do Brasil. América Latina. Da O América Castanhão, Latina. ele é o maior açude para múltiplos usos da América Latina. Quando a gente compara ele com outras barragens, a barragem dele não é tão grande. Mas a intenção deles foi construir justamente um espelho d'água muito grande para não precisar fazer uma barragem imensa, entendeu? Hoje em dia ele não é uma hidrelétrica, por exemplo, mas o volume de água que cabe nele é o equivalente para 3 bacias de Guanabara, no Rio de Janeiro, por exemplo. Então é muita água. Então ele é o maior açude para múltiplos usos da América Latina, que não é um uso específico para uma hidrelétrica, entende? Sim. Há controvérsias, no seu livro eu vi isso, já tinha visto antes, da real necessidade desse tipo de infraestrutura. Não que não precisasse ter o açude, mas nessa proporção, desse formato, nesse local, né? Então isso acabou alimentando também a resistência das pessoas no local, Sim. né? Sim. Então, foi algo, imagina, você morar há anos, suas gerações anteriores e ter que dar espaço para uma obra de infraestrutura, e inclusive você fala no livro, foi reforçado até religiosamente como uma benfeitoria para o povo, apelando para que o povo entendesse que aquilo ali era necessário. Sim. Porque, assim, tem, de fato, relatos e provas concretas de que aquela região foi estudada ainda na época do Brasil colônia, enfim, mas quando vem a ditadura, e aí eles criam esse ideal das grandes obras como progresso, como desenvolvimento, esse imaginário é reforçado demais na ditadura. E após a ditadura, assim que acabou a ditadura, começam os estudos para o Castanhão. Então eu digo assim que Jaguaribara, beleza, talvez não tenha sentido tantos efeitos da ditadura na ditadura, no período da ditadura. Mas depois, que ainda continuou, mesmo nesse processo de redemocratização, continuou esse imaginário de que tinha que ser construídas grandes obras para o Brasil continuar progredindo e crescendo e se desenvolvendo, enfim. E aí eles, de fato, autorizam a obra do Castanhão e a obra começa em 90, se eu não me engano. A autorização dos estudos e tudo foi em 85 e aí depois vem em 90 a autorização, de fato, da obra. E aí há controvérsias inúmeras nesse processo, assim como eu acho que em qualquer outra grande obra, né? Como olhar para uma grande obra que vai destruir uma cidade, você morando na cidade, como olhar para essa grande obra de uma forma positiva? Tudo bem que tinham pessoas de Jaguaribara que
colocavam o benefício do Estado acima de tudo e tal, não sei o quê. Mas o fato é que ele não precisava ser construído nessas proporções. A gente antes, no Vale do Jaguaribe, tinha muitas enchentes e muitas secas. Eu digo que o Vale do Jaguaribe já sofria as consequências de mudanças climáticas muito antes de ser moda, por exemplo. A Caatinga, ela é uma eterna adaptação, né? Desde que a Resiliência gente pura. está aqui, a gente tem que se adaptar, a gente tem que... Tem até uma frase que diz que tá na essência do povo sertanejo arribar, que a gente tem que se mudar. Isso nada mais é do que uma migração por causa de mudanças climáticas, Sim, né? sim. Hoje em dia estão falando horrores sobre isso, mas a gente, desde que se entende por gente, a gente migra, né? A família da minha avó, por exemplo, é da Paraíba, mas foi parar em Jaguaribara por causa da água, A sabe? Então, família assim, do meu pai também, meus avós, na seca dos 50, eles do Sobral, mas foram pro Piauí para fazer tá também, vendo? então isso Exatamente. E aí, com esse discurso religioso também, e também, assim, exacerbando, fazendo hipérboles, né, com essa questão das secas, das cheias, né, generalizando e exagerando também, os políticos da época encontraram uma brecha, né, para fazer esse discurso desenvolvimentista, esse discurso progressista, e eu digo que é um discurso do desenvolvimentismo, que é um sufixo, né, o ismo é um sufixo de doença, e esse desenvolvimento não é um desenvolvimento sustentável, embora Uhum. fosse essa a promessa deles. Embora eles dissessem que Jaguaribara ia ser uma cidade modelo de desenvolvimento sustentável, de autossustentabilidade, nananã, Que é sabe? sustentável, né. A gente vai falar sobre isso quando eu vou provocar para a gente conversar sobre a relação da cidade com a natureza, um pouquinho mais à Uhum, frente. Eu queria agora que a gente abrisse alas para a parte da memória mesmo, que está no título do livro, inclusive, a importância do espaço para a construção da identidade. Eu vou sim, ler um trecho do que você descreve a cidade anterior, e uhum. depois eu quero também ler um trecho do livro Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Eu vi muita relação da Sim, sua história com ele, né, então e aí eu vou provocar algumas perguntas em relação a isso. Bem, claro. em relação a Memórias Interrompidas, lá na página 38, 39, Liane fala assim: como tudo era melhor quando compartilhado na velha cidade. As ruas eram palcos de muitos acontecimentos, enfeitadas por oiticicas, flamboyants. Todas as tardes, à medida que as sombras iam se projetando nas calçadas, também ficavam enfeitadas por cadeiras de balanço. Neste cenário, as pessoas esperavam o vento Aracati, contando histórias e falando sobre a cidade, enquanto crianças e jovens permaneciam brincando, debulhando feijão, fazendo com que os velhos o exercício da troca de saberes, essencial para manter e assegurar o patrimônio imaterial da cidade. E agora sobre Italo Calvino. Ele, que é uma publicação de 72, um autor que nasceu em Cuba, mas passou boa parte da vida na Itália, e ele fala: ele pensava em todas as coisas quando desejava uma cidade. Isidora. Portanto, é a cidade de seus sonhos, com uma diferença. A cidade sonhada o possuía jovem. Em Isidora, chega em idade avançada. Na praça, há o murinho dos velhos, que veem a juventude passar. Ele está sentado do lado deles. Os desejos agora são recordações. Então, acho que tem muito a ver com o que você aborda no seu livro, né? Só Sim, contextualizando esse livro do Ítalo Calvino, ele vai falando sobre cidades existentes, cidades utópicas, cidades que já viajamos, não cidades reais, mas cidades que poderiam ser reais, né? sim. E vai falando, uma das temáticas é a memória. Uhum. Dito tudo isso, Liane, eu queria lhe provocar a falar, compartilhar um pouco sobre a sua vivência em si na cidade. O período que você morou na cidade, né, foi um período também assim, durante o processo das entrevistas, você percebeu que as pessoas idosas, né, que é abordado aqui nessas duas leituras, elas conseguiam revisitar suas infâncias por meio das lembranças da cidade antiga? Sim.
É engraçado porque, assim, eu li muito Ítalo Calvino durante o processo do meu TCC, né, inclusive tenho vários livros dele aqui na minha estante. E eu encontrei na ficção uma forma de expandir a realidade. E tem uma coisa que eu acho que é interessante as pessoas saberem, principalmente nessa questão da infância, é que a infância ela tá presente em todas as entrevistas que eu faço. Todas. A infância do meu entrevistado, principalmente. Porque eu acho que acessar a infância do entrevistado é acessar o que tem de mais real, sabe? É acessar o que tem de mais profundo, assim, nele, sabe? Então eu sempre vou fazer alguma pergunta relacionada à infância, a quem ele era quando criança, o que era que ele queria. Mesmo se for a entrevista mais técnica possível, eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Porque aí também já quebra o gelo, sabe? Uhum. Eu sinto muito isso, assim. E a minha vivência em Jaguaribara, na Velha, ela se reduz a essa cidade inventada, porque eu não sei se tal hora de tanto eu entrevistar as pessoas, eu comecei a inventar a cidade na minha cabeça. Mas Faz fato parte é do que processo. exato, fato é que eu não lembro da minha infância em Jaguaribara Velha. Eu saí de lá com 2 anos e, assim, eu não cheguei a morar lá. Por quê? Porque quando eu nasci, a cidade já estava passando por esse processo de mudança, e eu sempre digo que não se podia nem nascer nem morrer na Velha Jaguaribara na época do que eu nasci, porque o hospital já estava quase todo inativo e o cemitério, as pessoas que morriam, tinham que ser transferidas para o cemitério da nova cidade. Tanto é que o meu tio, que faleceu 3 dias antes de eu nascer, ele foi o primeiro a ser enterrado em Nova Jaguaribara, né, na nova cidade. E aí, o fato é que de tanto eu entrevistar, de tanto eu falar com as pessoas, de tanto eu, enfim, de tanto eu imaginar também, ver fotos, né, ver vídeos, eu começo a pensar assim: "Vale, mas será que isso eu inventei ou será que eu tô lembrando disso mesmo, sabe? Será que eu tô lembrando da velha cidade?". Mas a casa do meu avô, por exemplo, que eu não tenho muitas fotos de como ela é por dentro, mas eu consigo imaginar como ela é, sabe? Eu consigo imaginar o feixe de luz descendo sobre da claraboia que tinha na casa dele, descendo na sala, enfim, detalhes, sabe? Eu lembro, assim, de detalhes, só que eu tal hora eu não sei se é porque eu de fato tô lembrando ou porque eu de fato inventei, de tanto É. ouvir as pessoas falando sobre isso, sabe. Eu achei muito sensível isso que você falou, que as pessoas acaba que quando a gente entrevista uma pessoa e ela fala sobre a infância, ainda mais uma pessoa idosa, é porque aquilo se perpetuou ao longo de toda a vida e aquilo, por algum motivo, é muito precioso para ela, é uma Sim. essência. É o que permanece, né, é o que fica com ela, então eu acho muito importante, assim, falar sobre a infância da pessoa. E é engraçado porque durante esse processo todo, eu entrevistei mais idosos, né, principalmente os idosos. E eu sempre falava assim: "Ai, como era a sua infância, como foi sua vida na Velha Jaguaribara". Tem muito as pessoas falavam: "Ah, você só falou com idosos", eu: "Não, gente, mas os idosos também já foram criança um dia". Enfim, é isso, assim, mas eles acessavam muito a infância deles. E eles se emocionavam e eles, falavam de coisas tal. Às vezes eu nem uso, assim, na escrita o que eles mais falaram sobre a infância, sabe, mas é importante para dar o pontapé na conversa, para eu entender quem é aquela pessoa também, sabe, de onde é que Eu ela vem. percebi, assim, eu senti na leitura, você fala sobre a infância em alguns momentos, mas de fato não é a temática principal, mas a infância tá ali. É nítido o quanto que ela permeou a investigação mesmo. E aí, Sim, agora a gente falando sobre a, entre aspas, "nova cidade", né, você fala uma coisa que pra gente que é da área do urbanismo me provocou muito, que bem, Jaguaribara é a primeira cidade planejada do Ceará, né, sim, isso é uma coisa interessantíssima. E você fala sobre a mudança de escala para a nova configuração espacial. Cita inclusive, assim, o espaço parece ser exagerado para tão pouca gente. Então, o que essa frase revela sobre a escala humana
nas cidades planejadas, sabe. Assim, eu queria que você compartilhasse um pouco a distinção que já que você era muito pequena na antiga pra nova, mas o que as pessoas falam sobre isso, né, essa questão da amplitude. É engraçado porque eu conheci Brasília recentemente, e Brasília é uma cidade que tem muito isso, né, exageradamente isso, exageradamente grande, exageradamente amplo. E eu lembrei muito de Jaguaribara em Brasília, porque de repente você tá no Museu Oscar Niemeyer, ali no Museu de Brasília, né, que fica ali perto da Sim. catedral e tal, e você tá vendo quem tá lá do outro lado, ali na esplanada dos ministérios. E aí eu fiquei: "Minha nossa", aí você acha assim: "Não, é perto, eu vou ali, eu vou lá". Aí eu falei: "Ah, vou ali no Ministério da Cultura". Mulher, você passa, assim, 15 minutos andando e não chega no lugar. Mas você vê, está sob o seu alcance visual e você vê, e você diz assim: "Ah, eu posso ir ali", sabe. Uhum. E eu lembrei muito de Jaguaribara em Brasília, assim, porque Jaguaribara tem esse lance, né, de você, enxergar quem tá lá do outro lado. Só que ao mesmo tempo, mesmo você enxergando, você nunca tem uma impressão de que, por exemplo, tem muita gente no espaço. E aí isso causa uma coisa no imaginário das pessoas de dizer assim: "Tá vendo, o comércio não é movimentado". Mas é porque Jaguaribara é muito diferenciada das outras cidades, por exemplo, das outras cidades que ficam ali perto. O imaginário das pessoas para uma cidade de pequeno porte não é um imaginário que precisa de um espaço amplo, não é um imaginário que precisa de mais de 10 praças, não é esse imaginário, entende? Então assim, a cidade do interior, principalmente a cidade do interior nordestino, aquela que tem uma arquitetura vernacular, que tem um espaço urbano, que não foi um espaço urbano inventado a partir da subjetividade de uma pessoa que está presa num prédio aqui em Fortaleza, ela Uhum. é outra. A imaginação das pessoas sobre uma cidade de pequeno porte no interior, sobretudo no interior nordestino e cearense, é outra. Então, assim, eles inventaram uma utopia, né, e disseram: "Vamos fazer", né. Uhum. E quando você pega uma população de míseros 7.000 habitantes e coloca numa cidade que foi planejada para 75.000 habitantes, você tá sério, você tá delirando, sabe, é um delírio. Eu Que considero um atrativo tão delírio. grande seria esse para fazer com que crescesse tão absurdamente, né, a cidade, assim? Exato. E assim, o que você vê hoje, na verdade, em Jaguaribara é um déficit populacional. Uhum. Aconteceu exatamente o contrário daquilo que eles tinham imaginado. Entende? Hoje em dia a população que tem porque eles diziam, né, eles quando perguntados sobre essa questão da cidade, se transformar nessa cidade que ia ter muita gente, eles alegavam que era porque o Castanhão onde tem água, tem emprego, tem renda, então o Castanhão ia atrair muitas empresas, o Castanhão ia gerar muitos empregos, mas o que você vê hoje é a população de Jaguaribara que não tem emprego formal. Uhum. Entende? Então, assim, essa coisa das pessoas acharem que, Jaguaribara quem vai em Jaguaribara diz assim: "É uma cidade morta". E isso as pessoas falam, os visitantes falam. E aí eu fico: "Cara, é uma cidade morta porque foi imposta ser morta, porque nos impuseram ser morta", entendeu? Uhum. Então, assim, ao mesmo tempo é um espaço gigante para ser ocupado. E como é que você vai ocupar um espaço gigante numa cidade que hoje, mais de 20 anos depois, continua tendo 11.000 habitantes? Como é que você vai fazer isso? Eles diziam categoricamente que em 20 anos Jaguaribara ia ter 50.000 habitantes. É. E não aconteceu essa migração. Eu nunca entrevistei os arquitetos da obra, né, de Jaguaribara, porque Uhum. a minha pesquisa não se propunha a isso. A minha pesquisa, ela se propunha a escutar as pessoas de Jaguaribara e contar essa história a partir das pessoas de Jaguaribara. Sim, Eh, recorte essa mas pesquisa. mas assim, eu li coisas, né, que são dos arquitetos da obra e tal, que eu fico assim: "Gente, é um delírio", sabe, e eu entendo que, por exemplo, esses arquitetos, eles tinham pessoas superiores a eles que imaginaram essa cidade, né. E diga-se de passagem, essa cidade inventada,
ela não foi um benefício que o governo nos concedeu. Não, existiu muita luta para que o governo nos desse um novo lugar para habitar, sabe? Mas o governo nos deu esse novo lugar dizendo assim: olha, eu vou dar esse novo lugar, mas eu vou dar do jeito que eu quero, né? Eu vou dar do jeito que eu posso colocar na minha cartilha para dizer que é tempo de mudança. Então, esse era o marketing principal do governo da época, que era do Tacher Reisat, e era esse o slogan dele, né? Tempo de mudança. E quando ele encontra em Jaguaribara uma forma de fazer essa mudança ser concreta, isso muda a campanha dele. Então, assim, de fato aconteceu uma mudança do velho para o novo. Por isso que quando eu digo que Jaguaribara é nova e velha com N minúsculo e com V minúsculo, é justamente dizendo assim: epa, peraí, isso aqui foi uma estratégia do governo, vamos retroceder 2 casas. Não existe nova e velha Jaguaribara, existe 2 locais, 2 sedes, mas o município Jaguaribara é um só. A terra da nova cidade, da nova Jaguaribara, com N minúsculo, ela foi incorporada no mesmo território que era o território da velha cidade. E hoje em dia, Jaguaribara é uma cidade que tem, se eu não me engano, não sei se eu estou certa da cidade, mas eu acho que é 70% do seu território alagado. É um município que tem 70% do território alagado, debaixo d'água, que está ali dentro da bacia do Castanhão. Como é que um município desse pode se reorganizar? Pode se reerguer? Uhum. Como é que a gente é a única cidade 100% reassentada do Ceará? Como é que a gente pode pensar um futuro urbano, um futuro de cidade, se nós temos essa realidade específica e não foram implementadas políticas permanentes para pensar essa cidade? Nos deram um plano. Grande renda, assim, né, para fazer com que aquilo Não, não ali tem. cresça e Tem. amplie Não tem. atrativos. Inclusive, os relatos, assim, de um político que foi prefeito tanto na velha quanto na nova cidade, ele diz assim: "Olha, só", eu acho que isso tá até no livro, aliás, eu acho não, tenho certeza, isso tá no livro. Ele fala que para governar a nova cidade, você tem quase o mesmo valor de entrada no governo, no município, que era na antiga cidade. Como é que você vai é inconcebível. Como é que você vai governar uma cidade que antes tinha uma praça, isso aí é só um exemplo, para entenderem o tamanho do abismo. Antes, Jaguaribara tinha uma praça, e agora Jaguaribara tem 12 ou 13 praças. Como é que você vai governar uma cidade com o mesmo valor que você tinha nessa cidade aqui, que era uma cidade com uma praça? Não existe, não existe, não tem como, é inconcebível. E durante assim que a gente se mudou, que a cidade se muda, o governo até dava ali um valor anual irrisório, diga-se de passagem, mas com a mudança do governo, que não foi o governo que fez a mudança da cidade, eles mudam tudo, né, eles deixam de dar esse valor, enfim, muda tudo. Uhum. Né, e não se planejou essa mudança de Jaguaribara para ser uma política de estado, mas sim uma política de governo. E aí a gente perde tudo quando o governo muda. E aí isso muda tudo. E falando sobre mudança, eu queria entender sobre essa relação de mudança da cidade com a natureza. O rio em si mesmo. Você fala muito ao longo do livro da paisagem, como exemplo a quantidade de oiticicas que tinha na antiga cidade e o quanto que isso foi substituído por rio indiano, né? Para quem não sabe, é uma árvore invasora que provoca desequilíbrio natural nos pássaros, nos insetos, inclusive malefícios mesmo para o ser humano. Uhum. E também o rio, que é um dos capítulos do livro. Você tem um trecho que fala assim: o rio era um dos, se não o personagem principal nas narrativas da antiga cidade. Passava por lá o lazer, as festas, as plantações, a estrada que dava acesso a outras cidades. Como você enxerga essa relação entre natureza, identidade, pertencimento nesse processo todo, nessa nova configuração urbana? Houve perdas, né? Houve ganhos também. Como você enxerga isso? Muitas perdas, né, muitas perdas, assim.
os ganhos, eles são ganhos muito artificiais, que não abarcam o sentido total da coisa, digamos assim. Para você ver, né, a cidade de Jaguaribara era muito próxima do rio. O rio era o quintal das pessoas. E naquela época não se tinha esse entendimento, mas agora, com o estudo que eu tenho e tal, a gente percebe que Jaguaribara era uma população ribeirinha. Era Uhum. uma cidade que se sustentava ali, né, as pessoas da cidade se sustentavam com a agricultura de subsistência e a plantação nas vazantes. Era uma cidade que se moldava-se a sua cultura a partir do rio, né, quando o rio estava cheio, as famílias que moravam mais próximas do rio, elas tinham que sair das casas, ou elas tinham que, fazer um trajeto de canoa. Enfim, tem toda uma lógica. E essa relação da cidade com a natureza, ela era muito integrada, né, na Uhum. antiga cidade. Agora a gente está nessa discussão terrível aí na COP30, por exemplo, e a gente percebe que as pessoas discutem muito isso, né, agora, sobre cidade, natureza e como fazer com que a gente se adapte climaticamente, né, falando e tal, porque as mudanças elas já aconteceram e eu acho que a gente arrasou tanto, assim, esse buraco que se tornou um caminho sem volta, né, de fato, e agora a gente tem que mesmo que se adaptar. E a gente foi fazendo e isso eu tô dando esse contexto, porque, assim, Jaguaribara não é um caso isolado, né. Jaguaribara, assim como Jaguaribara, Belo Monte, no Xingu, tem outras tantas cidades aí arrasadas por barragens. Eu fui para Itaipu e vi coisa muito parecida, inclusive uma situação, assim, que deslocou muito mais gente, inclusive terras indígenas foram deslocadas, que tem processos até hoje correndo lá, e a gente precisa falar sobre isso. Eu penso assim que existem as cidades inventadas e as cidades planejadas, né. A cidade planejada, ela é uma cidade que precisou, no caso de Jaguaribara, ela precisou desmatar ali, sei lá quantos hectares de caatinga, porque onde hoje é Jaguaribara, antes era natureza, e eles precisaram desmatar essa área toda para fazer a nova cidade. Inclusive, aconteceu vários problemas decorrentes disso. Teve uma infestação de mosquito, muitos animais invadindo as casas. Por quê? Porque você, de repente, desmata, tira tudo, vamos Uhum. deixar aqui essa terra arrasada e construir uma cidade, erguer uma cidade do nada, né, onde era o habitat natural de espécies, de fauna, de flora, de, enfim, natureza, né. E muita gente tem essa coisa de imaginar que a caatinga é uma pobreza. Hoje em dia eu falo e aí eu escuto das pessoas mais velhas assim: "Ah, mas ali não prestava pra nada, era uma caatinga zona", sabe. Gente, a caatinga é uma floresta, é uma floresta, a gente precisa entender isso, entendeu. A caatinga ela tem o seu funcionamento próprio e se duvidar, é o bioma que está mais à frente da adaptação climática, porque ela já se adapta. As plantas da caatinga, elas Exatamente. não morrem, elas não morrem, elas se adaptam ao clima. Elas se guardam, elas percebem que o clima está muito seco, muito árido. Gestão de danos, gestão de recursos, Total, totalmente, tecnologia e pura. natural, entendeu. Quem precisa se adaptar somos nós, os humanos que estamos nela, mas ela própria já se adapta. A gente precisa criar uma cisterna para lidar com a seca, a gente precisa criar, enfim, várias tecnologias que existem hoje, né, tecnologias sociais inclusive, mas isso os povos indígenas já faziam muito bem. Então, assim, eu penso que esse entrosamento da cidade e natureza, o ser humano não percebe. Mas em Jaguaribara, né, antes a gente já era adaptado, já era totalmente adaptado. Aí criaram de repente essa ideia de um progresso, de um desenvolvimentismo que precisava existir, e nos fazem ter que se adaptar de novo. Como assim? Como assim? Eu acho isso uma burrice absurda, sabe, não tem outra palavra, assim, é burrice, sabe. Mas óbvio que hoje a gente tem um estudo que naquela época a gente não tinha. Hoje a gente tem um entendimento muito maior sobre isso, mas a COP30, por exemplo, precisa entender isso. A COP30 precisa entender que cultura precisa ser pauta na COP30.
De que forma? Ah, mas eu não tô falando da cultura e entretenimento. Não tô falando do show, do artista que vai pro município e vê isso, enfim. Não tô falando disso. Eu tô falando de cultura, do que as pessoas fazem no chão, entende? Porque tudo que a gente faz no chão, inclusive de adaptação climática, é cultura. Como é que os mestres da cultura popular ajudam essa adaptação climática? Tem mestre que eu conheço que está trabalhando com um banco de sementes. E por causa de uma sabedoria popular. Como é que uma mesinheira como é que a dona Corina, por exemplo, que faz as mesinhas dela, né, que é os xaropes, como é que ela Uhum. ajuda na adaptação climática? Como é que o Dedé, que fez 2 casas no mesmo terreno, por causa que a água sobe e desce, e ele botou uma casa num terreno mais alto e num terreno mais baixo, como é que o Dedé pode ajudar nesse bate-papo sobre adaptação climática? Porque ele já está adaptado, ele já está lá na frente, entende? Ele foi se adaptando, obrigaram ele a se adaptar. Ele se recusou a ser reassentado e disse: "Não, eu vou ser um adaptado", entende? Então, assim, eu acho que esse debate de cidades e natureza, no chão do território, ele já existe. A adaptação já existe. Quem está lá atrás são esses líderes globais que estão decidindo por nós, entende? Eles não estão no Com chão do certeza, território para debater sobre isso. E com cer aí, é aí que entra esse debate, assim, eu acho que a Caatinga, principalmente, ela precisa ser muito mais ouvida. Ela é do mesmo jeito que o Rio era protagonista em Jaguaribara, a Caatinga precisa ser uma protagonista no debate sobre adaptação climática. E as cidades, nesse contexto, elas nascem para ser refletidas. Os urbanistas, eles precisam entender isso, né. Se os urbanistas daquela época tivessem esse entendimento, talvez Jaguaribara não tivesse sido o absurdo que foi. É uma é. cidade bonita, diga-se de passagem, mas é uma cidade que nasce totalmente desintegrada à natureza. É tanto que é uma cidade que não tem, você anda na cidade hoje, você vê o quê? Desculpa, mas você vê o ninho indiano, entendeu. Você É, vê essa espécie invasora. Aí, hoje em dia, cadê os passarinhos da cidade, gente, que não existe mais? Porque a cidade matou, os urbanistas mataram, não tem outra é. palavra. É isso mesmo. E assim, nem faz tanto tempo, né, 20 e poucos anos, mas assim, a gente esse conhecimento todo da cultura local, isso tudo já estava acontecendo, era uma falta de Total. sensibilidade, é aquele grande dilema, né, entre o conhecimento científico, político, não sei o quê, com aquela coisa que já está acontecendo há muito tempo e que é preciso um olhar atento. Tem outra pergunta que aí tem a ver muito com essa parte do brincar, e o que você já falou, que antigamente havia uma praça, Uhum, né, no local. Você até faz uma breve linha do tempo falando de quando era antes, durante e depois a obra dessa uma praça na uhum, antiga cidade. Eu achei muito interessante, porque antes, você diz aqui, era um espaço de lazer com estrutura, não tinha aliás uma estrutura, era apenas um terreno que ia do mercado até a igreja. Quando parques e circos vinham para a cidade, era local que ficavam, né, então era um grande campo. E aí a vovó sua avó, ela fala, né, que enquanto o lazer não vinha, a areia da obra virava diversão para a garotada. sim. E depois da reforma, na década de 70, com a disponibilidade da praça, enquanto as crianças brincam de roda, os pais assistiam à missa e depois iam ao encontro delas, e os bancos acolhiam todos. Eu achei isso muito interessante, que mostra essa intergeracionalidade, né, do espaço público. Sim. Então, assim, conforme você descreve no livro, a nova cidade tem muito mais praças, Uhum. areninhas, parquinhos, e com base nas suas últimas idas à cidade, você acredita que essa disponibilidade de estrutura se traduz em mais vivências brincantes na, entre aspas, nova cidade? Sim e não. Eu acho que eu até faço depois não é uma comparação, mas eu cito sobre os espaços do brincar na nova cidade, né, dizendo que houve uma prefeita que ela fez esses parques na cidade, e aí muito por causa do trauma, né, enfim, a gente não se sentia integrado àquele espaço, então Pertencente. isso, não se sentia pertencente àquele espaço. E todos esses parques, olha, sem exceção de nenhum, eu digo isso porque eu vivenciei isso. Todos esses espaços, eles foram degradados, eles foram depedrados pelas crianças. E esse trauma da cidade, da mudança da cidade, ele se traduz também nas crianças que não viveram lá.
inclusive em mim, entende? Eu era uma dessas crianças que estava ali brincando nesse parque, quando os meus colegas começavam a fazer movimentos muito bruscos nos parquinhos, eu começava a fazer também. E isso é uma coisa que a gente acha, enfim, fica, acha que é irrisório e tal, mas gente, não pode ser. É uma coisa do trauma coletivo mesmo, sabe? Que a gente não se sentia pertencente àquele lugar, então a gente fez o quê? Não é nosso, então vamos, né, vamos Sim. demolir aqui, Não vamos era nem acabar com isso algo aqui. pensado no sentido de, né, mas é algo Não, que era não houve irracional, uma assim, conexão ali. isso. E aí depois, disso, vem uma nova geração, que não é tão nova assim, mas vamos pensar aqui que Jaguaribara hoje tem o quê? 2 gerações, a nova, né. Hum. E aí vem outra geração e pede para o prefeito, um parque. Eu até coloco isso, que teve uma criança que foi na casa do prefeito e pediu um parquinho. Uhum. E aí ele diz: "Olha, eu vou botar, mas não é para vocês acabarem. Não é para vocês acabarem com esse parquinho, porque os outros que a outra prefeita colocou foram tudo acabado. E esse parquinho até hoje tá lá. Até hoje tá lá na nova cidade, né. Então, assim, eu acho que, a nossa esperança ela tem que ser alimentada justamente nessas outras gerações, né. Eu sempre digo isso, as crianças e os jovens de Jaguaribara que podem salvar o futuro que a cidade foi fadada, né, que nos impuseram. Porque são elas que vão poder mudar isso, são elas inclusive que vão ensinar os mais velhos a amar a nova cidade, a pertencer à nova cidade. Mas de que forma isso está sendo pensado, né? Então assim, a gente tem praças muito grandes que hoje até tem a Brinquedopraça com aquela política de governo, né, do Camilo, se eu não me engano, que Sim. implementou o Brinquedopraças em todas as cidades e tal. Mas assim, a cidade talvez ela seja muito pouco convidativa para as crianças, porque ela não é tão acolhedora, sabe, ela não tem espaços tão acolhedores e isso se dá muito, assim, pelo espaço mesmo muito amplo da cidade, sabe. A gente tem um espaço lá que são, assim, várias praças bem no centro da cidade, sabe. E aí você olha e não tem uma brinquedopraça, não tem nada, assim, porque a brinquedopraça ela tá numa praça mais afastada, que é a praça da rodoviária, e aí do lado tem uma areninha, e aí lá atrás, que é justamente nessa praça do parquinho do prefeito, né, que colocou, tem outra areninha e tem também aquela academia ao ar livre, mas as outras, né, as do centro, assim, elas não são muito convidativas para as crianças. Eu acho que não está sendo pensado isso não, muito pelo contrário, eu acho que está longe de ser pensado, é tanto que a gente percebe que essas políticas que chegam lá pensadas mais nas crianças e na habitação desses espaços, elas são políticas de governo do estado, e não políticas do município, do próprio município. Até porque quando a gente chega no chão do território, eu digo isso porque esses últimos 8 meses eu vivenciei muito isso como articuladora de cultura, o entendimento sobre urbanismo, sobre espaço urbano, ele quase não existe, sabe, ele é muito irrisório. As políticas municipais, principalmente, elas são pensadas mais no sentido de governo mesmo, sabe, de campanha política e aquelas coisas mais supérfluas, as supérfluas não, na verdade as mais essenciais, né, saúde, Sim. educação, enfim, de fato conseguir implementar as políticas principais e nada Uhum. além disso. Agora eu gostaria que a gente ouvisse a pergunta da Jaqueline. Jaqueline foi minha aluna na graduação de Arquitetura e Urbanismo na na Uninta, em Sobral, na disciplina de Planejamento Urbano. Cada equipe trabalhou com uma cidade e a equipe dela ficou com a cidade de Jaguaribara. Ela ficou muito entusiasmada, assim, Ai, que curiosa, legal. inquieta, né. Eu assisti alguns documentários e quando estava pensando no roteiro, eu falei: "Jaqueline, você tem alguma pergunta a fazer?", aproveitar a oportunidade, e ela gravou um áudio e gostaria que a gente que ouvisse e você pudesse responder em seguida. Tá bem. Oi, professora Alana. Oi, Liane, tudo bem? Desde já eu agradeço pelo convite de participar desse podcast, que, ao meu ver, é tão importante e necessário. O meu nome é Jaqueline e eu fui aluna da professora Alana em uma disciplina de projeto urbano e eu tive o prazer de estudar sobre a velha e a nova Jaguaribara.
E eu pude perceber que foi um processo muito intenso, né, de adaptação para as pessoas. Eu não consigo, assim, nem imaginar como deve ter sido difícil toda essa mudança. E observando todas essas transformações de vida, né, de cidade, de convivência mesmo, eu tenho uma pergunta mais voltada para as infâncias. No planejamento da Nova Jaguaribara, houve algum olhar voltado para as crianças? No novo desenho urbano, os espaços públicos, as praças e as ruas, elas foram pensadas para garantir que as crianças pudessem brincar, circular e se sentir parte dessa nova cidade? Até que ponto esse planejamento de uma nova cidade considerou as infâncias? Jaqueline, adorei sua pergunta, muito obrigada, e fico feliz que você tenha gostado aí de estudar sobre Jaguaribara. Olha, como eu falei, né, eu nunca entrevistei os arquitetos da nova cidade, mas inclusive eu pretendo fazer isso, surgiu outra oportunidade aí. E, assim, eu não acho que existiu, sabe? Pelo menos na minha percepção, assim, de estudos que eu já olhei, de coisas que eu já li, estudei, inclusive de arquitetos, tem um arquiteto que é muito referência, assim, no planejamento de Jaguaribara, que ele faz um estudo muito muito bonito, é uma dissertação de mestrado de doutorado, se eu não me engano, tese de doutorado, perdão, que é o Maximino Frota Barreto. E ele fala muito sobre esse planejamento da cidade, mas ele não, de fato não existe nada, assim, sobre a cidade e essa relação com as crianças. O que a gente vê, na verdade, foi uma falta desse olhar sensível, né. Eu não diria nem que é falta de um olhar sensível, mas de entender que a cidade tem que ser boa para todos, né. E, na verdade, eu acho que o que existiu foi muito assim: "Ah, vamos fazer uma cidade bonita e pronto", sabe. Assim, isso bem superfluamente que eu posso falar, até porque, como eu falei, não entrevistei, não sou arquiteta para entender disso, mas como eu já trabalhei muito com primeira infância, com infâncias e, enfim, até em outras situações que fora do jornalismo, enfim, eu percebo que não houve, assim, não houve de fato. O que houve foi uma tentativa do IMOPEC, que aí é o terceiro setor já entrando, né, da uma ONG, que é o Instituto da Memória do Povo Cearense, de entrosar essas infâncias e os jovens e adolescentes nessa mudança de cidade. Mas aí não é especificamente sobre urbanismo, mas muito sobre patrimônio, sobre cultura, identidade, mas um entrosamento nesse campo da organização urbana, do planejamento urbano, eu acho que não aconteceu. Certo. Eu até queria aqui dar como sugestão para quem está ouvindo o podcast, não sei se você já chegou a assistir o filme do Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. Você já ouviu falar desse filme? Já ouvi falar, mas ainda não assisti. É recente, é a estreia dele, e fala muito sobre isso, uma obra de infraestrutura que vai acontecer numa cidadezinha do interior, e o Chico Bento, que é o protagonista, ele tem uma relação muito íntima, afetuosa com uma árvore, que fica dentro de uma propriedade privada. E essa infraestrutura vai passar de modo a derrubar a árvore. Então o Chico Bento fica inconformado e ele mobiliza as crianças para resistir a essa transformação. A população adulta fica mais tentada a ceder ao progresso, né, que é realmente uma palavra Sim. utilizada, e há uma mobilização linda, assim, das crianças. É realmente emocionante o filme, eu já assisti mais de uma vez, eu fico vibrando, fiquei batendo palma no cinema no final, porque eu achei fantástico, assim, sabe. E tem Muita gente já me falou pra eu assistir e tudo, mas eu ainda não assisti, mas eu vou assistir. Pois acho que vale super a pena. Pra gente ir encerrando a nossa conversa, eu gostaria de falar, assim, uma coisa que eu percebi, que você encerra o livro, eu não vou dar spoiler, mas a forma que você encerra o livro tem muito a ver com a nossa conversa, que em síntese você Sim. faz uma promessa, estabelece um compromisso de você com você mesma, né, de, entre aspas, salvar a cidade do esquecimento. Então, eu acredito que você tem dado muito orgulho à Liane criança, a essa promessa que você Sim. fez. E eu gostaria de abrir um espaço para você contar sobre os desdobramentos dessa obra, do seu livro. Eu vi nas suas redes sociais sobre peças de teatro que aconteceram, de palestras com crianças, voltadas especialmente para esse público infantil, jovem. Quais são esses desdobramentos que aconteceram?
Olha, o Memórias Interrompidas, ele é pensado muito para as crianças, assim, ele é um livro maior, não é um livro que eu digo que é infantil, não é, mas ele surge, a partir da minha percepção de que essa história de Jaguaribara, ela podia morrer, porque eu fui dar um treinamento para jovens de Jaguaribara e perguntei para eles se eles conheciam a história da cidade e se conheciam os museus da cidade, e a maioria disse que não. E eu fiquei: "Gente, como assim? Como assim?", né. Então eu decido fazer o Memórias Interrompidas para os jovens de Jaguaribara, para as crianças para os jovens de Jaguaribara, muito a partir dessa minha percepção de que eu essa história ela tinha que ser contada para dentro, né, para as pessoas de dentro e não para as pessoas de fora. Ele foi adotado, assim, eu considero que ele foi adotado em muitas escolas, em muitas leituras de família, inclusive, né, e isso é muito, muito bom, assim, para mim. Eu fico muito feliz mesmo. Eu acho que vale mais para mim quando ele chega nas escolas de Jaguaribara do que ter ido com ele para São Paulo, fazer o lançamento lá e tal. Uhum. E os desdobramentos, assim, foram inúmeros. Eu fico muito feliz, assim, ele até hoje ele me dá muitos presentes. O livro é de 2022, mas até hoje, 2025, ele ressoa muito ainda na minha trajetória, e as pessoas querem saber, as pessoas, apesar de terem curiosidade em saber se eu vou escrever um próximo, as pessoas ainda falam muito sobre o Memórias Interrompidas, né, e isso é muito bacana. Já foi feito peça de teatro no IFCE aqui de Fortaleza, teve uma escola de Jaguaribara que colocou ele para ser uma gincana literária, que aí as crianças descobriam mais a história da cidade a partir do livro. Menina, é tanta coisa, assim, que agora recente eu fui falar numa escola aqui de Fortaleza sobre jornalismo, Jaguaribara, sobre o livro, para crianças também. Então eu tenho muito esse diálogo com crianças e eu adoro, eu acho o máximo, assim. Eu fui uma criança muito curiosa, muito atrevida também, né, e inclusive no livro dá para perceber um pouco isso. E eu acho o máximo, assim, eu acho super bacana, porque eu acho que não tem outra saída senão conversando com crianças, ouvindo crianças. E no fellowship de primeira infância do Dart Center, a gente aprendeu muito sobre isso, de que a criança é um sujeito de direitos, que a criança é uma pessoa com opiniões, com inteligências, com direitos, inclusive, e que ela pode escolher. E quando a gente eu lembro que teve uma aula que a gente perguntou: "Ah, precisa da autorização do pai para a criança aparecer num documentário, numa entrevista e tal?". Aí eu lembro que um professor, acho que era até da Colômbia, da Universidade de Colômbia, falou: "Precisa, mas precisa da autorização da criança também. A criança precisa querer". A criança precisa saber o que é que vai acontecer. Então, não ache que a criança não vai entender, ela vai entender aquilo. Isso partiu muito, assim, do meu entendimento, assim, pleno e absoluto, porque eu também sabia o que era que eu queria. Eu sabia o que era que eu pensava em fazer, o que era que eu queria fazer. Eu não vou nem falar para também não dar spoiler, mas eu sabia o que era que eu queria fazer. E, assim, esse livro ele se desdobra de um desejo muito grande de coletivizar a história de Jaguaribara para todos os públicos, mas também de tornar de fato esse envolvimento com a história, com a memória, com a identidade da cidade, um envolvimento coletivo. Inclusive eu estou agora fundando um instituto, spoiler, né, fundando um instituto em Que Jaguaribara de legal. cultura, comunicação e meio ambiente em Jaguaribara, com os jovens de Jaguaribara, para a gente pensar o futuro da cidade e de fato conseguir dar mais régua e compasso para esse movimento, né, porque eu acho que o livro é esse convite a gente olhar para a cidade de uma forma mais afetuosa, a gente pensar de que forma a gente pode pensar em produções culturais, por exemplo, para ocupar a cidade. Jaguaribara tem tantos anfiteatros, por que que a gente não vai ocupar esses anfiteatros, sabe? Então a gente tem que, de fato, não é só do meu desejo de querer ser escritora, não, é do meu desejo realmente de querer mudar a história da cidade, né, de querer pegar um balde e tirar a água que tem lá. Então, assim, nasce muito desse propósito, desse princípio, apesar de tudo, Uhum. sabe? Que lindo, Liane. Ah, ainda teve uma super novidade aqui no final. Sim. Que ótimo. Pois, olha,
Acho que o nosso encontro foi ainda melhor do que eu imaginava. Muitas coisas interessantes, assim, perspectivas críticas, inclusive, porque o livro ele é escrito de uma perspectiva muito afetuosa, eu percebo, né? Mas tem Sim, muitas camadas que podem ser exploradas sobre todo esse processo. E inspira, né, assim, eu acho que cidades, mesmo cidades que não passaram por uma mudança tão drástica, tão absurda, tão realismo fantástico, né, como abrupta, você né? falou no início, como preservar suas memórias, seus afetos, suas histórias. E como eu falei no início também, né, a infância ela tá aqui desenhada em todo o livro, ainda que não esteja falando assim estereotipadamente, porque como Sim, você disse, como eu acredito muito, e como a música do Arnaldo Antunes fala, todo mundo já foi neném. Então, a então, gente tem essa infância que precisa ser preservada. Eu agradeço com imensamente certeza. a sua disponibilidade, é Eu que inspiradora. agradeço demais, amei muito estar aqui, adorei o nosso encontro, essa fala. Foi ótima para eu começar meu dia, Que ótimo. já com ânimo aí. E é isso, contem comigo, o que precisar, estou à disposição. E adoro falar, adoro ouvir também, então vou adorar os desdobramentos também nessa entrevista. Muito obrigada. Pois é isso. Um abraço. Até a próxima. Obrigada, querida. Tchau. Essa é só a segunda entrevista do podcast e para manter ele vivo, eu te convido a conhecer a nossa campanha no Apoia-se, em que você pode fazer contribuições a partir de qualquer valor, mas a partir de R$ 20 é possível participar de um grupo de estudos mensal para a gente ampliar os assuntos aqui trazidos, também fazer leituras e publicações científicas juntos a quem se interessar. Te aguardo lá. Não deixe de deixar seu comentário, divulgar para os amigos também e até o nosso próximo episódio em dezembro. Um cheiro!